Pais Responsáveis que Educam Juntos, um livro de Chris Poli, capítulo 5, parte A, Modelos de Família. Meu filho, ouça com atenção os meus conselhos, esteja sempre pronto para escutar as minhas instruções. Provérbios 4:20. Aos olhos de uma educadora com convicções cristãs, está claro que o referencial de família hoje está muito diferente daquele que acreditamos ter sido pensado por Deus para formar a humanidade. O pai se separa da mãe, vem o padrasto, o primeiro filho tem um irmão de pai diferente, há um novo companheiro que assume o relacionamento com o peso de amar uma criança como se fosse seu filho. Há a namorada do pai que substitui a mãe ausente, que brinca e que passeia com os filhos do namorado. Qual é o conceito atual de família? Quais são os referenciais sobre unidade e papéis que os pais devem passar para os filhos, biológicos ou não? Creio que os diferentes modelos de família e muitas vezes uma criança passa por vários modelos ao longo de sua vida. E o desmantelamento da família tradicional estão nos conduzindo ao individualismo. O crescente número de separações e divórcios é um sinal de que as pessoas não estão dispostas a abrir mão de suas convicções e de seus direitos a fim de construir relacionamentos que vençam as dificuldades do cotidiano. O ser humano é comprovadamente um ser gregário. Foi feito para viver em comunidade. O próprio Deus não é individualista. Ele, que é Pai, Filho e Espírito Santo, é uma família perfeitamente integrada. Fomos criados para conviver com os outros, ajudar os outros, estar com os outros em momentos bons e ruins. E isso só se experimenta em comunidade. E a família é a comunidade que nos acompanha desde que nascemos. Viver em família é constantemente abrir mão em prol do outro. Hoje é impossível manter-se distante das diferentes configurações familiares. Por um lado, é importante ensinar os filhos a respeitarem as opções, caminhos e descaminhos pelos quais passa a família de seus amigos. Ensiná-los a amar as pessoas e a considerar os diferentes pontos de vista, ainda que não concordem com eles. De outro lado, é nosso dever ensiná-los a preservar ou recuperar a família como espaço de convivência generosa que sempre foi. Sejamos pais, solteiros, viúvos, conformes ou não com a idade convencional da paternidade. Pais separados. O melhor cenário possível diante da triste realidade da separação é que o relacionamento tenha deixado um sentimento de amizade e senso de responsabilidade para ambos os pais. Neste caso, a autoridade não sofre alteração, demandando apenas um acordo entre o casal para organizar uma nova rotina em que os dois continuem a exercer suas responsabilidades e a dar carinho aos filhos. Entretanto, esse cenário é uma raridade, já que a maior parte das separações acontece em clima de guerra. Conheci um casal que se divorciou por causa da infidelidade do marido. Quando ela soube, gritou e chorou escandalosamente. Depois me confidenciou que não saberia descrever o sentimento que se apossou dela, mas arriscou dizer que era uma mistura de agonia, raiva e tristeza, porque um casamento sempre envolve extrema confiança. Ela superou o sentimento ruim, mas notei quão difícil foi lidar com a situação conjugal combinada ao trabalho da educação dos filhos. Num caso como aquele, somente o perdão pode resolver. Por difícil que seja, devemos pensar antes de tudo no bem-estar dos filhos. O perdão pode reverter a tendência natural da separação, de deixar marcas negativas nas crianças. Ou, em caso de divórcio, um acordo em prol do bem comum pode servir de exemplo, para que elas não cometam, no futuro, os mesmos erros dos pais. Meu conselho mais frequente a casais separados é que simplesmente deixem o orgulho de lado, parem de pensar em si próprios e considerem o sentimento dos filhos. Dica da Cris:
Pensem na educação de seus filhos e, mesmo separados, mantenham um diálogo amistoso. Pais viúvos. Por experiência própria, creio que os pais não devem tentar esconder de seus filhos a realidade da morte. Na ânsia de evitar o que consideramos um sofrimento, acabamos trazendo traumas ainda maiores. Entre meus 3 filhos, quem por mais tempo conviveu com os meus pais foi o mais velho, Federico. Quando nos mudamos para o Brasil, ele tinha 3 anos e Esteban apenas 10 meses. Federico era muito ligado ao avô. Eles brincavam o tempo todo e tinham um vínculo realmente especial. Quando já morávamos em São Paulo, minha mãe me telefonou, tarde da noite, avisando que meu pai havia falecido. Pela manhã, eu já estava com as malas prontas para embarcar para a Argentina. Federico, na época com 9 anos, insistiu em ir comigo. Não deixei. Por um lado, porque já estava de saída, e por outro, porque quis poupá-lo do sofrimento de ver o avô querido morto. Federico chorou muito e acabou somatizando a perda do avô numa bronquite. Durante minha viagem, meu marido teve de levá-lo ao hospital diversas vezes em crise. Arrependi-me de não tê-lo deixado me acompanhar. Eu quis poupá-lo e acabei privando meu filho de enterrar o seu avô, não levando em conta o vínculo que eles tinham. Hoje vejo que essas perdas fazem parte da vida e são muito importantes porque ajudam a expressar o que sentimos pelos outros. Experimentar o luto e a dor faz parte do amadurecimento de qualquer ser humano. Visitei uma família com 2 crianças pequenas, 3 e 5 anos, cujo pai havia morrido. Era uma história bem triste, em que ele havia saído para trabalhar e no trajeto sofrido um acidente de carro. A mãe disse às crianças que o pai havia se tornado uma estrelinha. A filha mais velha dos irmãos desenhava estrelas de todo tamanho e cores pelas paredes da casa e dizia: "As estrelinhas são o papai." A família havia criado uma explicação e as crianças entenderam. Sofriam, mas aceitaram e não questionaram mais, como geralmente ocorre. Por mais complicado que seja dar aos filhos a notícia da morte de um parente tão próximo e consolá-los, certamente a maior dificuldade é prosseguir solitariamente a missão de educar as crianças, tomando decisões e escolhendo os caminhos a percorrer. O fato de pai e mãe serem uma dupla pressupõe constante diálogo e compartilhamento de ideias diante de situações delicadas. Ainda que em alguns casos não haja concordância entre o casal, a conversa e a argumentação, a favor ou contra, já aliviam o peso da responsabilidade. Como enfrentar essa nova realidade? O que fazer? Gostaria de deixar algumas sugestões. Primeiro, a responsabilidade de educar os filhos continua sendo dos pais, ainda que solitários. Não a transfira para ninguém. Segundo, seu filho precisa de você mais do que nunca. Seu exemplo de fé, serenidade e esperança no futuro serão fundamentais na formação do caráter desse futuro adulto. Terceiro, pense, ore, reflita de forma redobrada antes de tomar uma decisão. Não se apavore. Quarto, não queira abreviar o tempo de superar a dor de sua perda. Você vive uma situação nova e precisa de tempo para enfrentar o desafio. Quinto, lembre-se de que educar alguém nunca é fácil. Exige firmeza, convicção, perseverança, paciência, tempo e muito amor. Sexto, não se culpe pelos erros que cometerá. Reflita e comece de novo. Todos, casados ou viúvos, aprendemos na base do erro e acerto. Sétimo, leia, informe-se, converse, aconselhe-se, mas não esqueça, a última palavra sempre é sua. Dica da Cris: não subestimem os sentimentos de seus filhos. Sinceridade e sabedoria os aproximarão deles.